Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente estágios evolutivos diferentes. E hoje eu, Miriam, e a gente hoje nós vamos dar mais uma vez a continuidade do nosso curso, né, Miriam? Mas antes, falar do nosso trabalho também, né? Lembrando que o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais acontece todas as segundas-feiras, no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na rua Força Pública 268. O trabalho começa às 20 horas. E se você não puder, por algum motivo, levar o seu animal e quiser fazer tratamento à distância, você pode mandar um e-mail para nós, marcelbenedetti@terra.com.br, indicando o nome do animal, a espécie, a raça, o motivo do tratamento, o nome do tutor e o endereço. A gente convida vocês também para conhecer o nosso trabalho no site marcelbenedetti.com, onde você, além do curso da espiritualidade também, você vai conhecer o nosso trabalho e saber mais sobre animais e espiritualidade. Com certeza, né? E hoje, dando continuidade, né, Miriam, ao nosso curso, mas sem antes agradecer a toda a equipe da TV Web Luz que está em parceria com a gente aí para passar esse curso. Lógico que o presencial, que também a gente ainda está dando continuidade, ele é mais detalhado, mas a gente vai tentar pelo menos dar uma ideia, né, Miriam, através desse curso que a gente repete, são 20 módulos, hoje vai ser o terceiro, falando sobre os animais em outros mundos, né? E é pelo menos para dar uma ideia, para que a pessoa possa ter uma ideia, mas vão atrás da doutrina, lá no nosso site tem todo o curso, para poder estudar e acompanhar com a gente aqui também. E qualquer dúvida é só mandar um e-mail, uma mensagem para a TV Web Luz, que a gente chega até nós e a gente responde com o maior carinho, né? E hoje, né, nós vamos falar do animais em outros mundos. Eu sempre tenho essa dúvida, né? Tem animais, será que a evolução deles é só aqui, se eles vão para outros mundos também como a gente? E a gente nós vamos poder dar essa certeza através da própria doutrina espírita, né? E a gente começa já falando no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, de João, capítulo 11, primeiro versículo até o terceiro versículo. Jesus fala assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Será que isso é só para a gente, amiga? Ou vale para todos os seres vivos, né? Vale para todos os espíritos, né? Uma vez que nós somos espíritos, todos nós temos um processo de evolução. Isso vale para todos, né? Não, isso que você falou é muito importante, né? Porque não precisa lembrar da questão 540 do Livro dos Espíritos, que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Ou seja, todos nós, desde o átomo, o mineral, o vegetal, nós repetimos isso, o animal e até a fase humana, que é a máxima que a gente chegou até agora, somos todos espíritos, né? Em estágios evolutivos diferentes, mas somos todos espíritos, né? E na questão dos 601 do Livro dos Espíritos, falando em espírito, né? É perguntado, Kardec pergunta assim para o Espírito da Verdade: os animais seguem uma lei progressiva como a dos homens? Será, né? A resposta dos espíritos: sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais evoluídos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. É perfeito, né? Um detalhe que sempre me chama a atenção nessa questão: servidores inteligentes, não são os escravos, né? Não. E lembrando, quando a gente fala dessa evolução, a gente está falando da evolução material, né? Do corpo físico. Para que a gente possa evoluir, a gente precisa passar por diversas encarnações, e os animais também passam. Por isso que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, de acordo com o planeta que ele está, no mundo, né, que ele está vivendo, esse espírito, ele vai ter um grau de evolução. E os animais nos acompanham. Não, com certeza, com a nossa ajuda, né? Tem uma outra passagem também na Revista Espírita, que eles evoluem conosco e com a nossa ajuda. Com certeza. Né? E eles nos ajudam também, muitas vezes, nessa evolução, fazendo com que a gente desenvolva a paciência, o amor, né? Porque a abnegação, a gente dá muito amor a eles, mas eles não podem devolver da maneira que a gente dá. No sentido assim, se a gente gasta muito com um animalzinho, eles não vão poder devolver esse dinheiro, vamos dizer, materialmente falando, né? Materialmente falando. E a gente lembra que à medida a reencarnação,
faz o espírito evoluir, e à medida que o espírito evolui, vai adquirindo corpos mais evoluídos também, né? E vai ter novas moradas mais evoluídas, né? Não tenha dúvida, porque a gente lembra que os animais também evoluem moralmente, né? E isso é o que está em toda a doutrina espírita, assim como nós, né, Miriam? Que o sonho, a gente vai falar sobre isso, mas o sonho de todo espírito é ir para Júpiter, né? Mas enquanto nós não aprendemos a respeitar os animais, a respeitar a vida, não os animais, só a vida, né? Nós não vamos conseguir ir para esse planeta, né? E aí, no livro, a gente sempre pega, né, Miriam, a codificação e espíritas conceituados, ou que já passaram, ou que ainda estão aqui com a gente. E um que foi um médium, acho que o maior médium que a gente já teve, um dos maiores, pelo conhecimento da doutrina e pelo trabalho mediúnico que prestou, foi o Chico, né? Com certeza. E o livro é bem sugestivo, é um livro consolador, né? E no capítulo, nesse livro, o Emmanuel, ele fala o seguinte, parte da resposta da questão 136 desse livro, ele fala assim, os animais e os homens quase selvagens servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, né? Ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser legítimo colaborador de Deus, ordenando com sua sabedoria paternal. Eu acho isso fantástico, né? O homem em relação aos animais. Ele fala, se a gente ainda usa, é praticamente isso, a gente ainda não aprendeu a verdadeira fórmula do amor, né? Com certeza a gente ainda nesse estágio de evolução, nós hoje no estágio de humanidade, né, que não é diferente, nós não somos esses espíritos à parte, Deus não criou o espírito à parte, né, então nós ainda somos cheios de defeitos e ainda realmente não entendemos o que é o amor, mesmo depois de Jesus ter vindo aqui, nos mostrado, mas ainda a gente não entende. E os animais são que sofrem muito por conta da nossa ignorância e da nossa falta de evolução moral, principalmente em relação ao amor, né. A gente ainda pensa no amor como uma coisa de retorno, né, também. A gente não aprendeu o verdadeiro sentido do amor, que foi o que Jesus nos ensinou, que é o do amar sem retorno, sem esperar nada em troca, né? E de amar a todas as criaturas de Deus, né? São os 2 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. E o próximo a gente encara como outro ser humano, mas não é. O próximo é tudo que tem vida. Gandhi explicou isso pra gente, né? O próximo é quem é meu próximo hoje. Hoje você é meu próximo, mas amanhã quem vai ser meu próximo? Então não existe amanhã eu posso estar andando na rua e ver um cachorro abandonado, ele pode ser meu próximo. Ou pode ser uma pessoa. Então quem é meu próximo hoje? Quem tá, como diz a palavra, próximo, né? Não, sem dúvida, né? E continuando, ele fala assim, sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para alimentação e escravizam dos segundos para objeto de exploração grosseiras, com exceções com intenções, geralmente de escravizar mesmo, né, o espírito, de fazer com que seu egoísmo e a sua ambição fiquem mais acima das coisas, né? E isso é que a gente encontra no livro Consolador, que é a continuação do livro. O homem ainda, deixando o seu orgulho e seu preconceito dominar os seus sentimentos, então ele ainda escraviza quem ele acha inferior, não só os animais, como se você tem uma cor diferente, né? Se ele acha que a gente pode ver em relação às pessoas afrodescendentes, aos índios, ele acha que ele pode dominar e ele vai e escraviza essas pessoas. Os animais também sofrem muito por conta disso. Ele acha que ele tem que servir de alimento. Isso é um tema que a gente vai falar mais pra frente, mas assim, não é necessário isso, né? A gente está em tempos diferentes, a gente não precisa realmente se alimentar desses animais, abater milhões de animais pelo nosso mero prazer, ou fazer com que os animais puxem cargas pesadíssimas, né? Ou fazer eles atração circense. E tudo isso mostra o nosso orgulho e ignorância em relação ao amor. Sem dúvida. E isso a gente está traduzindo como que as coisas funcionam aqui na Terra, na né? Terra.
Mas será que em Júpiter é assim, amiga? Que é o sonho, como a gente estava falando, de todo espírito, é um dia ir para Júpiter, né? Mas a gente vai, mas não sem antes ter esse aprendizado do respeito, do amor, da bondade, da caridade, no seu sentido mais amplo, né? E na Revista Espírita, ele fala os animais de Júpiter, né? Na Revista Espírita de 1858, no mês de abril, como é que os espíritos, eles falam para nós de como são as coisas no planeta Júpiter, né? Ele fala assim, os corpos físicos dos animais são mais materiais do que os dos seres humanos de Júpiter, mas são melhores do que os dos animais daqui, né? Os animais são vegetarianos, isso eu achei fantástico. Até os animais são vegetarianos, porque as pessoas também são, né, vegetarianas lá. E a gente, as pessoas não, os espíritos encarnados de Júpiter são vegetarianos, né? Porque já aprenderam nessa fase de respeitar a vida, né? A gente lembra que dentro da doutrina espírita, todos esses planetas que nós conhecemos são habitados e por espíritos de acordo com a evolução deles. Então, Júpiter é o planeta que mais que a gente conheceu descrito como mais evoluído, né? Então, assim, os animais, eles não ficam de quatro, eles já ficam eretos, né? Eles têm aparência de, por exemplo, de um cachorro, de um leão, mas eles estão eretos e eles fazem os trabalhos manuais. O corpo físico deles é diferente o corpo físico daquele que está na fase de humanidade. Tanto é que assim, é tão sutil que aqui nós rastejamos perto deles e lá eles levitam e os animais ainda caminham, né? Então olha a diferença de grau de evolução. Mas caminham em duas patas, né? Duas patas. Aquele que está no estágio de humano, ele levita. Quando ele desencarna, o corpo simplesmente se desintegra. Então, por isso, e lá a alimentação é exclusivamente de vegetais e frutas, mostrando que a alimentação sim faz parte do nosso processo evolutivo, porque à medida que nós evoluímos espiritualmente, nós temos que ganhar corpos de acordo com a nossa evolução espiritual, né? E quanto mais evoluído, porque a ideia é que a gente num dia não ocupe nenhum corpo, né? Porque o espírito é uma centelha, né? Então, então, à medida que evoluímos, a gente vai ganhando corpos mais elaborados e mais sutis. E a mesma coisa acontece com os animais. A única coisa é que a gente está aprendendo primeiro que eles, né? Algumas coisas, né? Tem algumas que dá a impressão que eles aprenderam primeiro que nós, né? Esse amor incondicional, por exemplo, né? O perdão, que a gente acaba vendo em muitos animais, o sentimento de gratidão que eles têm, que não esquecem. E a gente, né, tem uma facilidade muito grande de esquecer o bem que nos é feito, né? Até o bem que Deus faz para nós, né? Que a gente está muito apegado ainda a essa parte física, a parte material. E se a gente for tentar colocar na balança, a parte boa geralmente é muito maior do que a parte ruim na vida da gente, né? Mas só que a gente está mais fixado pela nossa condição inferior, ainda mais fixado nas coisas ruins que nos acontecem. Isso é um aprendizado para os animais também. Também. Né? Porque eles podem ter passado pelo trauma que for, mas em pouco tempo, se eles estiverem recebendo amor, se eles estiverem recebendo carinho, respeito, eles voltam a ter confiança novamente no ser humano. E esquecem aquele passado ruim, né? Demora muito menos tempo do que a gente, né? Lembra aquela parábola quando Jesus falava, deixar vir a mim as criancinhas? Ou quando ele falava essas criancinhas, são os espíritos puros, né? Que a gente pode comparar aos animais que ainda não foram atingidos pela maldade, porque eles representam o amor de Deus. Todos nós temos aquele amor dentro de nós, porque Deus é amor. Então, quando a gente passa para a fase de humanidade, a gente se apega muito mais à matéria, né? E os animais, eles ainda mantêm essa inocência, essa pureza de espírito que nós perdemos com o tempo. Sem dúvida. E agora é um trabalhão a gente conseguir tudo de volta, né? E eles estão aqui nos lembrando de novo, gente, vocês têm que manter essa pureza, esse amor, esse perdão. Não, sem dúvida, né? E ele continua assim, todos os animais de Júpiter, né, são submissos ao homem. Os animais são servidores operários que executam os trabalhos manuais. Os homens executam somente trabalhos intelectuais. É uma outra forma de evolução, né? A gente aqui na Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Júpiter já é um planeta. A gente está fazendo uma comparação bem de um extremo ao outro, né? De Júpiter com a Terra. Então a maneira de evoluir de Júpiter é muito diferente. Já lá o bem predomina, né?
a forma de evolução é através do intelecto, já é bem diferente, né? Aqui a gente evolui muitas vezes através do sofrimento. Lembrando que nós somos um mundo de provas e expiações e Júpiter está mais classificado como um mundo feliz, né? Não é nem de regeneração, como um mundo feliz. Para o nosso entendimento tá bem ainda. Longe de ser bem longe. Ainda. Isso é eles descrevem um planeta evoluído do que a gente pode entender. Né? Porque existem planetas mais evoluídos, onde Jesus está muito mais evoluído. Né? A gente ainda está tentando entender isso. Né? Imagine se nós tivéssemos animais que fizessem esses trabalhos manuais aqui no planeta Terra. Com certeza seriam escravizados, infelizmente. São sem fazer muito, né? Então, e a gente lembra também que a gente estava falando desses dois extremos da Terra e de Júpiter, mas tem outros planetas, como o livro Cartas de uma Morta do Chico, da mãe do Chico. Da mãe do Chico Xavier, né? Que ela relata a presença de animais, de aves, em Marte. Em Marte, né? E pelo que ela descreve, Marte é mais eles são mais evoluídos que nós. Não tenha dúvida que são um pouco mais, os animais são um pouco mais respeitados, inclusive em Marte, né? E a gente acha que é mais evoluído que Marte. Então, teoricamente pode até ser, mas não é bem o caso, né? Todos os animais de Júpiter são ligados a uma família particular. Não tem animal abandonado, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? E você imagina, todos têm uma família, fazem parte desta família, são respeitados, são amados, trabalham. E a gente vai ver mais uma parte do texto também, que ele fala assim, os animais têm linguagem mais precisa e mais caracterizada do que os animais terrestres, do que os animais aqui da Terra. Ou seja, dá até para entender, né? Aqui, mesmo a comunicação. Dessa forma, a gente já entende algumas coisas, né? O olhar. E eles já nos entendem também, né? Você entende pelo olhar, a forma de latir, ou de miar, ou seja lá, né? De piar, alguma coisa. O escândalo. Imagina um planeta onde você tem essa forma de se comunicar com eles, de entender. E eles, por sua vez, também entendem a gente, né? Eu acho que é uma coisa muito linda, né? E tem uma parte muito linda da Revista Espírita que ele fala assim, também no mês do ano de 1858, no mês de agosto, ele fala assim, é o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter, se aperfeiçoaram ao mesmo tempo em que nós, conosco e com a nossa ajuda. Essas simpatias que formam no mais alto famílias de espíritos, agrupam também ao redor das famílias todo um contejo de animais devotados. Ou seja, fantástico isso, né? Eles se lembram, têm aquele sentimento por um animalzinho que pode estar em outro planeta. Eles podem até levar para esse planeta para ficar perto deles. É maravilhoso, né? Mostrando um laço espiritual que existe, né? Que na verdade a verdadeira família é espiritual, né? Talvez nós moramos no planeta Terra, mas nem sempre as pessoas da nossa família são a nossa família espiritual. E é isso que ele quer dizer, que nós temos esses laços de família, somos responsáveis por esses espíritos que estão caminhando do nosso lado. Então, como eu falei, a gente só aprendeu primeiro, a gente tem a obrigação de ensiná-los, né? Da mesma, porque faz parte da nossa evolução espiritual também. Não, sem dúvida. E é maravilhoso você ter esse consolo da doutrina sabendo que nada fica perdido, né? De você desencarnar um animalzinho na sua casa, mesmo que ele não volte para você naquela encarnação, mas em alguma das suas vidas você vai poder reencontrá-lo novamente, né? Ou então, quando tiver mais evoluído, chamar ele para perto de você novamente. Isso é lindo, né? Isso é um consolo muito forte, né? Só que a gente tem que chegar a esse planeta, tem que evoluir para poder ter essa condição também. E a última coisa que a gente quer deixar hoje, que uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19, Progressão dos Mundos, por Santo Agostinho. Ele fala assim, a Terra chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nele a felicidade, porque a lei de Deus a governará. E qual é a lei de Deus, né, Miriam? O amor, né? O amor, o respeito, né? A tolerância, a paz, cumplicidade, né? A compaixão, né? Que está bem longe do que a gente costuma fazer hoje em dia, né? Então, quer deixar alguma frase final aí? Bom, lembrando que assim, que o respeito, acho que é uma virtude que todos nós temos que ter, independente de quem seja, né? Não os animais, como as pessoas, acho que ainda a gente precisa conquistar o sentimento de respeito para todos. E se a gente quiser chegar a essa condição, né, de espírito um pouco mais evoluído, nós vamos ter que aprender a amar o outro. E o outro,
lembrando Mahatma Gandhi a tudo que tem vida, né? Então fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Até.